seja muito bem-vindo a mais um Arradcast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco com Eris Soares, artista 3D da Light Farm Studios. Eu sou Júlio de Carvalho. Eu sou o Gabriel Costa. E eu sou o Eris. Aê! Finalmente. Finalmente a gente trouxe o Eris, finalmente. Bem-vindo, Eris, ao podcast. Agradeço a sua presença aqui, separar um tempo para falar com a gente. Muito obrigado aí pelo convite aí. Espero poder acrescentar aí numa discussão interessante aí. Tamo junto. Ah, que maneiro, que maneiro. Passa um resumo aqui, pra quem não conhece você, quem é Eris Soares. Acho que tem mais gente aqui que conhece o Eris do que conhece o podcast. Pois é, não, isso eu não tenho dúvidas. Fala aí, Eris. Bom, eu me chamo Eris, eu sou natural do interior de Goiás, daí... Caramba! Eu gosto de... Tá longe. Tô longe. Eu gosto de arte tradicional 2D, né? Eu gosto muito de pintar, de papel, de tinta, essas coisas. Eu gosto muito de 3D. A parte que eu mais gosto do 3D é a parte mais técnica, né? Tipo, desenvolvimento de soluções, parte técnica de arte, essas coisas assim, eu acho interessante. Eu sou, sei lá, um amante de caracóis, não sei se dá pra perceber. E é isso aí, tamo aí na vida pra ver o que acontece, né? Tipo... É isso aí, não tem acho muito mais o que falar fora isso não. Você começou com 3D tem quanto tempo, mais ou menos? Meu primeiro contato com 3D foi em 2009, porque foi uma época que eu comecei a ter mais contato assim com internet, assim, tipo, como eu sou de uma cidade muito pequena do interior, levou um certo tempo, sabe, pra eu ter contato com coisas de internet e eu comecei a ver que tinha, né, jogo e tal, assim. Antes era aquela coisa, né, eu jogava e falava assim, nossa, acho que seria legal se tivesse tal coisa no jogo, mas eu não fazia a menor ideia de como um jogo era feito, coisa do tipo. Aí quando eu comecei a ter contato com a internet, começou a me surgir a vontade de produzir games, né. Então, tipo assim, na época tinha Lan House, né, então eu fui pra Lan House pesquisar e vi que pra você fazer um jogo envolve muitas coisas, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi baixar um software 3D, que eu achei naquele antigo Baixa Aqui lá, que Você baixava o software e vinha mais 30 outras coisas. O Baidu. E daí começou, assim, tipo, no começo, como eu iniciei, assim, sem muita supervisão, eu meio que aprendi de tudo um pouco, assim, e só depois eu comecei a tipo, ver qual que era o caminho que eu curtia mais, e comecei a, tipo... dar um foco, né? Focar numa área assim. Mas o começo foi bem complicado porque a gente não tinha dinheiro pra ter. Eu não tinha, por exemplo, computador nem internet em casa. Então o meu rolê era ir pra Lan House. Aí quando eu comecei a estudar, eu basicamente baixava os softwares e colocava num pendrive. Daí eu tipo, ajudava meu pai na marcenaria dele. E daí com o dinheiro eu ia pra Lan House e ficava lá o tempo estudando, assim. Foi assim que eu comecei no 3D, basicamente. Estudando Blender na Lan House. E é muito engraçado, porque o pessoal pergunta, por que você escolheu o Blender e não os outros softwares? Porque o Blender é o único que tava escrito que era grátis lá e era o único que cabia no pendrive. Então Pô, verdade. Caramba. Começou como o que era possível, né? E acabou virando o meu software principal, né? Tipo, hoje em dia eu faço praticamente todos os meus trabalhos nele, assim. Eris, antes da gente começar aqui com as perguntas de Blender, que você deve receber toda hora, na semana passada, essa semana, né, porque o podcast vai sair na próxima semana, o tópico de discussão da semana do grupo, da Unhide School Group no Facebook, foi sobre transição para profissional da arte, tipo, como uma pessoa, ela consegue sair de um trampo atual e começar na arte, ou começar diretamente na arte. E como foi isso pra você, assim? Você sempre trabalhou com arte? Existiu essa transição de um emprego que não seja com arte pra trabalhar com arte? Como foi o começo da sua carreira? Então, ela foi relativamente conturbado, porque como eu comentei, eu era do interior, então a minha cidade, ela chama Caldas Novas, é uma cidade basicamente baseada em turismo, né? Então qualquer vontade que eu tinha que envolvesse arte, não era algo que eu conseguia enxergar que era possível de ser feito lá, né? Tipo, como que eu vou trabalhar com 3D ou com desenho numa cidade em que só tem clube, hotel e restaurante, sabe? Tipo, era uma coisa que, embora eu tivesse muita vontade, eu vi que geograficamente eu tava bem... Não era algo possível, sabe? Então, a primeira coisa que eu fiz foi tentar trabalhar com o mais próximo que tinha, que era fazer móveis em 3D, né? Meu pai, ele é marceneiro, então
eu fazia os projetos, né, tipo, pra ele, renderizava e mostrava pros clientes, assim. Uhum. Daí, com o tempo, eu comecei a oferecer isso por outros marceneiros e tal, só que era muito frustrante artisticamente, porque não tinha desafio, sabe? E planejado é sempre ele segue uma regrinha, né? Você Tipo, não podia inovar, né? Algo assim. não tinha muito o que fazer. Daí teve isso em 2013, que foi um pouquinho antes de eu sair de lá, assim. A minha história, ela envolve, assim, uma semi-história de gado com uma história meio triste, assim. Porque eu sabia, de alguma forma, de que pra eu ter a oportunidade de trabalhar na minha área, eu tinha que sair de lá, da minha cidade. Mas eu sempre fui muito tímido. Uhum. Pode não parecer hoje em dia, mas eu era bastante, assim, tinha vergonha até de atender telefone. E daí, o que aconteceu? Eu conheci uma menina na internet e tal, e essa menina morava em São Paulo, e eu gostei bastante dela e tal, e daí com muito custo eu consegui juntar dinheiro, eu fui visitar ela. Aí eu pensei, de forma incrivelmente responsável, que seria uma boa morar perto dela. E, e, e ao mesmo tempo, eu falei assim, não, se eu for pra São Paulo, os estúdios estão lá e tal, então, tipo assim, eu vou lá com a desculpa de que eu vou tentar trabalhar na área, mas eu vou pra ficar perto da mocinha, né? E daí eu tomei a decisão de forma incrivelmente irresponsável de mudar pra São Paulo e tentar a sorte, né? Então a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em São Paulo, eu participava de daqueles eventos de anime, sabe? Que tem Uhum. stand assim, Uhum. então eu ia lá pra ficar desenhando o pessoal, aí depois eu dei aula numa escola de desenho, e depois disso eu entrei numa empresa de games por recomendação de um amigo, e foi quando eu realmente comecei a trabalhar com 3D profissionalmente. E daí depois disso eu fui dessa empresa pra freela, depois eu passei por várias empresas fazendo freelas assim, e foi quando eu comecei a focar em parte técnica de arte, daí o pessoal começou a me chamar pra resolver problema, né, principalmente coisa de real time, coisa de VR, essas coisas assim. E daí eu criei tipo um network de estúdios que eu prestava serviço de vez em quando assim. E por último, né, bem mais recente, assim, eu fui trabalhar na Tecnoimage lá em São Paulo, foi quando eu conheci mais a galera da publicidade e tal. Uhum. E depois, né, depois disso eu vim aqui pro Rio, né, e tô na LF atualmente. Então foi uma transição, assim, que partiu de uma atitude incrivelmente responsável, repetindo, e passou por vários projetos, assim, e foi quando eu comecei a me descobrir melhor onde eu queria, o que eu queria fazer exatamente. E foi isso. Acho que não foi uma atitude responsável, assim, 100%. Acho que você tacou o foda-se e falou, vou tentar, sabe? Imagina assim, ó. Nossa, olha só, não consigo pegar um ônibus sozinho. Vou pra uma cidade. Vou pra São Paulo sem conhecer ninguém e sem dinheiro. Pensando Tipo, por esse lado. foi literalmente isso que eu fiz, Eu assim. vou agradecer aqui, tem que ter mulher no meio, né? Eu vou agradecer aqui primeiro essa menina que deu impulso pro Eris ser o que o Eris é hoje, entendeu, galera? Então, obrigado onde você estiver. Você inspirou, você é famoso que o Eris precisava. Uma dúvida. Você conseguiu morar perto dela? Eu morei perto dela, a gente namorou durante um tempo Ah, então tá bom. depois acabou, mas esse é Sim, pra outro podcast. outro podcast. A relação mais duradoura foi a arte, continuou, então a gente... Tá vendo? Nossa, Júlia, essa foi pesada, hein? É meu único amor verdadeiro, entendeu? Não é o mais importante, mas a mais duradoura. Espero que não me abandone também. Eris, a gente acompanha você na live, você é bem famoso aí nas redes sociais, e você estuda Blender, já que você falou, desde 2009, e você vem acompanhando essa evolução do Blender, do programa, do software, maneira que vem sendo desenvolvido. Sim. E quando você começou a estudar Blender, isso era só um hobby, depois você falou aí que foi fazendo mouse planejado, apresentando, foi estudando, melhorando. Você já apostou que isso ia ser uma coisa grande no futuro, ou você não via futuro assim quando você estava lá? Teve algum start que mudou isso? Como é que foi essa transição? De hobby, no caso, essa transição de hobby para profissão? Então, no meu caso, foi por necessidade, né? Foi tipo assim, eu ajudo meu pai, né? Tipo, vem a renda do trabalho desses jobs, mas quando eu fui pra São Paulo morar sozinho, era tipo assim, ou eu consigo ou não, entendeu? Tipo, não tinha um meio termo. Então, o que eu fiz foi tipo, me expor mais e me oferecer pra pegar trabalhos, né? Mas eu era super ingênuo profissionalmente. Ainda tô aprendendo muita coisa, né, a respeito, assim. Cometi vários erros, assim, nessa transição, mas foi por uma questão de necessidade, sabe? Era mais ou menos assim.
se eu não fizer nada, eu tô amparado pela minha família. E depois foi uma situação de, se eu não fizer nada, eu vou pra rua, sabe? Então, tipo, não... Foi uma transição meio brusca, assim, sabe? Tipo, não teve um... Eu não fiz... não fiz coach de como crescer na área, não vi tutorial na internet. Foi meio assim no hard mode, assim. Era a sua única opção, então era isso ou isso. Não tinha meio termo, assim. Tipo, obviamente que eu podia voltar pra casa, né? Mas depois que eu tomei a decisão de sair de casa e eu tava lá, eu já passei por situações bem, bem desagradáveis, mas eu pensava assim que na idade que eu tava, valia a pena passar por isso pra eu aprender coisas novas do que eu voltar pra vida em que eu não gostava, sabe? Que era aquela vida mais pacata e tal, assim, que eu não via muita perspectiva, né? Eu queria fazer mais coisas, né? Então eu acreditava, ainda acredito que a geografia e a época que você tá, ela influencia bastante, né? Nas suas perspectivas, né? Então eu tinha uma perspectiva diferente do lugar onde eu tava, então meio que eu senti que eu precisava não estar lá, né? Precisava estar num lugar diferente. E quando eu fiz isso, realmente mudou, né? Tipo, as possibilidades mudaram, assim. Isso é uma coisa meio comum, né? Você repara assim, alguns artistas, essa história de, eu larguei a cidade, mudei, sei lá, pra São Paulo, pra alguma outra capital, ou mudei de país, tacando foda-se e consegui, sabe? É um discurso meio comum de se ouvir. É bem real. Assim, eu acredito nisso, tipo, quando eu paro pra raciocinar a respeito, é que eu acredito que, assim, que as oportunidades, o tamanho delas, elas são de acordo com o quanto a gente se arrisca, né? Tipo, se você se arrisca pouquinho, então as coisas mudam um pouquinho, né? E quando se arrisca muito, as coisas, elas mudam muito. Só que não dá pra gente saber pra onde essa mudança vai, porque o mundo ele é inédito, né? Cada experiência que a gente tem, ela é nova. Pois é. Não, sim, é um risco. Como você falou, uma aposta é um risco. Tem várias chances de perder, mas assim, tem chance de você ganhar, entendeu? Então, quanto maior a aposta, maior o ganho. Sim, com certeza, eu acredito nisso. E tipo, hoje em dia, assim, acho que eu fiz escolhas certas, né? E tô num lugar legal, assim. O nosso eu atual, ele é resultado das escolhas do nosso eu passado, né? Então, ainda bem que eu escolhi ser irresponsável em algum momento. E que foi novo, então, né? E que foi novo. Tem essa parte que é muito boa também. Eris, existe algum caminho, algum emprego, assim, pra iniciantes ou intermediários em Blender? Porque, por exemplo, eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade, eu sabia Photoshop, assim, full reba, fotografia mínimo, assim, e mesmo assim eu consegui um emprego, ou até tem pessoas que estão começando com Photoshop, fotografia, e conseguem ser um freela, assim. Pra Blender existe isso? Ou pra Blender é uma coisa que você consegue mais a partir de intermediário pra avançado? Então, atualmente o Blender ele tem ganhado mais espaço, né? E quando eu comecei, ele era super edgy, assim, tipo, você chegava nos grupos de 3D misto e falava assim, usei Blender, o pessoal, ele, sabe, tinha um certo... uma certa acepção, mas isso, assim, eu entendo, porque na época, quem for mais antigo de Blender vai lembrar que os Blenders antigos, eles não eram amigáveis, né? Sim, então, sim. por exemplo, era muito difícil de você conhecer alguém que sabia Blender, porque geralmente o cara que ele aprendia Blender, ele era um cara que sempre trabalhava sozinho, né? Então, você tinha um software que ele conseguia resolver várias coisas de uma pipeline que só fazia sentido quando você trabalhava sozinho, né? Então, no início, a maioria dos artistas que tinham de Blender, eles eram caras que faziam freela, né? Que precisavam resolver várias etapas de trabalho que não dependiam diretamente de você estar dentro de uma pipe, né? De um estúdio e tal. E daí agora que ele começou a ficar mais amigável, né? Que a fundação ela começou a dar atenção para novos usuários, né? Usuários de outros softwares e novos usuários, ele começou a tipo, fazer parte realmente de pipeline de estúdio, dessas coisas. Então hoje em dia, eu acredito que do mesmo jeito que, sei lá, para você entrar numa pipe de um estúdio, você tem que, sei lá, saber o básico de modelagem e o básico de texturização, mas na época você tinha que saber isso no Maya ou no 3D Max. O Blender, ele vem hoje como uma alternativa a esses outros softwares, porque ele entrega o necessário da pipe, né, no sentido de comunicação, de você poder importar, exportar o arquivo. Então eu acredito que tem mais a ver hoje em dia com o desenvolvimento técnico da pessoa, né? Então, por exemplo, se o cara ele usa Maya, 3D Max ou Blender, não importa tanto, contando que ele saiba modelar bem, de que ele saiba texturizar bem, porque como
novamente, o Blender ele é mais amigável agora, ele tá sendo adotado em pipelines de estúdio, desse tipo de coisa. Se o cara ele chega e fala assim, eu uso o Blender, já não é mais um problema, sabe? Já não é mais uma parada edge, assim, sabe? Então eu acho que é mais a parte técnica, assim, desenvolver, montar um portfólio que seja consistente, assim, mesmo que seja iniciante, né? Mas de que tenha alguma consistência. E fazer network, né? Tipo, você faz network, você consegue conhecer uma galera assim, surgiu uma vaga ali, a gente precisa de um modelador. Aí o cara assim, sou modelador de Blender. Não tem problema, sabe? Só preciso do FBX, do BJ, então eu acho que tem mais a ver com técnica mesmo. Não, e uma coisa que eu vi é que tem mudado quem usa Blender. Quando eu tentei usar Blender em 2003, Blender era o pior programa pra se mexer no mundo, entendeu? Você não conseguia fazer nada, abrir, não fazia nada. Inclusive o Blender é um dos responsáveis por eu ser ilustrador e não artista de 3D. Eu instalei e desinstalei no mesmo dia. E, cara, o Blender, por ser essa coisa assim, muito de robista, porque era o único programa de graça, como o Eris falou, a galera falava assim, eu tô me sentindo muito mal hoje com a minha arte, eu vou abrir a Blender.org ou a Blender Artist pra ver um monte de arte ruim e me sentir bem. Era assim que a galera via o Blender, entendeu? Eu falava, cara, que isso? A galera faz isso com o meu portfólio. Porque, porque assim, tô me sentindo muito bosta hoje, vou abrir a Blender Foundation aqui, a Blender Artist e ver um monte de arte ruim e desligar. Porque era só robista, entendeu? O robista tem um nível mais baixo, tem um monte de robista com um nível alto, mas hoje o usuário de Blender é simplesmente um artista 3D que tá cansado de bugs, de atualizações que ferram o sistema dele, ou ferram toda a pipeline, e decidiu pegar um programa que é fluido, que a comunidade interage, é ouvida, tudo isso que o Blender né? Ele muda, tem atualização a cada 3 meses, coisas que eu sofri já no Modo, quem usa Max sofre aí, no Maya, então, já fui usuário de de Maya e de Modo, então, assim, eu sei como a galera sofre pra caramba com isso. Você usou umas drogas pesadas aí, né? Não, mas você tem razão, assim, ele no começo, tipo, hoje em dia, quando... Nossa, é outro Blender hoje em dia, cara. O usuário de Blender, ele é só um artista 3D, sabe? Tipo, mas foi uma mudança mesmo da forma dos desenvolvedores de lidar com os usuários, né? Porque antes era assim, o Blender é um software feito para usuários de Blender. Sim, então, você tinha que ser um cara ali que, sei lá, estava acostumado com Linux, estava acostumado com GIMP, e qualquer cara que vinha de fora, sei lá, um cara que tá vindo do Photoshop, um cara que tá vindo do Maya, ele abria, ele não conseguia mover nada, sabe? Porque não era feito para esse tipo de cara. Daí, quando eles iniciaram o projeto do 2.8, né, que eles falaram assim, vamos ficar mais amigável pro cara que nunca abriu um software 3D e pro cara que tá vindo de outro software, né? Isso foi, tipo, realmente foi uma mudança, assim, de paradigma, assim, que tá aparecendo agora o resultado disso, né? Tipo, no próprio... Na própria Unhide tem um monte de material de Blender, né? E o pessoal procura, pede. Sim. E as empresas começaram a fazer donation, né? Pro desenvolvimento do software. Empresas grandes, tem estúdios adotando ele, né? Então, tipo assim, foi uma mudança de paradigma, assim, que realmente fez muita diferença, abriu várias portas, assim. Cara, eu fui um exemplo disso, que eu comecei nessa área, assim, de arte digital 3D recentemente. E a primeira vez que eu baixei o Blender, eu acho que tava na versão 2.7 alguma coisa. 7.9, Na hora que eu abri, eu vi aquela interface, eu falei, mano, eu não vou conseguir. Eu já fechei tudo, pá. Aí depois de um tempo eu voltei e baixei, já tava no 2.8. Mano, a interface muda totalmente a percepção de um usuário novo que abre. Você fala, pô, tá bem mais fácil de entender aqui o que é o que, não sei o que. Muito melhor. Bem mais amigável. E toda essa discussão, que essa é uma das partes que eu mais gosto, assim, do Blender, porque essa discussão ela foi feita em comunidade, né? Tipo, diversas pessoas sugeriam coisas de interface e tem... Se você vai lá no fórum, antes do Blender 2.8, tem um fórum gigantesco de gente discutindo ícone, gente discutindo organização. Então, tipo assim, o Blender hoje, o jeito que ele é, se ele é amigável, é porque houve uma discussão pública, né? Tipo, teve gente disposta a melhorar o software e gente disposta a fazer essa melhora, né? Então foi tipo, eu acho muito legal esse tipo de desenvolvimento coletivo, né? Ele é bem parte da minha filosofia de artista mesmo, assim, sabe? De coletividade. Foi muito legal que quem acompanhou o desenvolvimento do 2.8 via lá, eles estavam fazendo, por exemplo, a aba de modeling, para modelagem. E tinha lá, assim, por favor, sugiram novos templates de design da aba. E, cara, tem vários artistas que pegaram, pararam o tempo deles e programaram novas layouts, interfaces só para aquela aba, só para tudo como eles queriam, o que eles sugeriam do ícone. Foi aperfeiçoando isso todo mundo junto. Tipo, vários artistas diferentes e aceitando o pitaco
pros outros, modificando. No final, os caras do Blender pegaram, mexeram naquilo, melhoraram o que eles acharam que melhorar e colocaram lá, do jeito que a comunidade escolheu. Isso é absurdo. Isso foi absurdo quando eu vi. Gente, Nossa, é foda. cara, que isso? E assim, ninguém ganha dinheiro nenhum com isso, entendeu? Ninguém ganha. Só a comunidade tá ganhando. O cara perdeu o tempo dele lá e foi um investimento dele pra comunidade. Foi absurdo quando eu vi isso. Isso é muito legal e é uma das coisas que eu mais gosto, assim, tipo, a minha pipe, ela é quase 100% open source, né, então tá bem ligado, assim, com a minha produção artística, esse lance de comunidade, né, de desenvolver partindo de coletiva, assim. Ô, Júlio, só pra avisar, sabe onde rola bastante esse negócio da comunidade? Ajudar? Lá no High School Group, galera. Se você tá ouvindo isso e ainda não faz parte, é só ir lá que você vai ver bastante gente se ajudando, bastante gente interagindo. Eu tô sempre lá, eu compartilho arquivozinho lá, então... O Eris tá sempre lá. Você tem também a parte que você faz de freelancer, você trabalhou como freelancer antes. Qual o trabalho mais comum que aparece pra quem trabalha como freelancer de Blender? Cara, é que nem eu falei, a minha parte de freelancer, ela começou a aparecer muito porque na época eu comecei a estudar coisas de que era difícil de achar profissional, né? Que era a parte de otimização e como eu trabalhei muito tempo com VR, eu pegava muito job de VR, né? De mexer em Unreal e Unity, otimizar a arte, esse tipo de coisa. Mas assim, pelo que eu vejo, tem muita coisa na parte de modelagem mesmo, assim, sabe? Modelagem clássica mesmo. Geração de asset, por exemplo. Tipo, no meu próprio projeto pessoal mesmo, a gente tá procurando alguém de modelagem orgânica, sabe? Pra modelar umas paradinhas lá. E tipo assim, o pessoal que apareceu é um pessoal de outro software, né? Tipo, e eu precisava de alguém que fosse de Blender pra poder pegar a pipe que a gente tá usando no projeto, né? Porque a gente tem uma proposta de fazer um projeto um pouco mais aberto, porque a gente vai compartilhar conteúdo depois, e então a gente precisava de alguém de Blender. E o pessoal que eu encontrei, assim, não tava suprindo exatamente a necessidade que a gente tava precisando, sabe? Pelo que eu vejo, assim, com os amigos, assim, o pessoal sempre busca muita modelagem e uma parada mais de visual, né? De look dev mesmo, assim, de resolver problema e tal, porque o Blender, ele é muito... como que eu posso dizer? Ele vem tudo desligado. Pra você fazer as coisas, tem que saber ligar, né? E geralmente você achar alguém que saiba onde liga as coisas certinho, como que cria, costuma ser um desafio e tanto, né? Não é que nem os outros que você tem soluções prontinhas mais rápido, sabe? Tipo, isso é uma coisa que eu gosto do Blender e ao mesmo tempo não gosto, né? Você tem que criar suas paradinhas e deixar lá salvo pra você usar depois, né? Aí respondendo, seria... Eu acredito, baseado na minha experiência de olhar na internet, assim, seria mais na parte de modelagem mesmo, assim, tipo... Ficar pro em modelagem, assim, e começar a se oferecer na internet. Modelagem hard surface, orgânico ou os dois? Eu acho que é muito complexo isso, porque é engraçado porque se você acompanha, sei lá, o ArtStation há muito tempo, você vê de que às vezes surgem assim como se fosse umas temporadas que só aparece arte muito parecida, porque geralmente estreou um filme ou alguma coisa assim, daí aparece 1 milhão de hard surface, 1 milhão de personagens, assim. Eu, pessoalmente, assim, eu não sei modelar nada de hard surface, eu gosto de modelar coisas e estragar elas, então eu estudo muita modelagem orgânica, né, tipo boxing, sculpting, assim, mas eu acho que depende do nicho que você quer focar, né, por exemplo... eu quero fazer arte pra game. Aí, tipo, até um certo ponto o workflow é parecido com o workflow comum. Daí depois ele começa a bifurcar para coisas específicas de game, né? Tipo, poly count, otimização, esse tipo de coisa. Bake, né? Tem que fazer bake. Aí eu acho assim que é muito um lance muito pessoal do que o cara ele quer, que tipo de profissional ele quer ser, né? E daí ele foca naquilo e se expõe nos lugares corretos, né? Tipo, o cara ele não vai num grupo lá de CAD postar as modelagens de personagem fofinho dele, sabe? Tipo, o cara ele tem que ter uma inteligência social nessa parte, sabe? Nossa, que coisa de coach, né? Inteligência social. Essa foi chique, hein? Inteligência social com Eris. Tem que mudar o mindset, assim. Estude enquanto eles dormem. Renderize. Renderize enquanto eles não saem da mesma cidade. Ai, cara.
Eris, você trabalha muito com procedural no Blender. E suas postagens nos grupos, quando você posta falando que foi feito procedural, textura, o pessoal fica louco, falando que é impossível, que é difícil de fazer. E geralmente isso é realmente visto como algo extremamente difícil de fazer. Isso é verdade? Ou ela é só uma área assim pouco explorada, precisa entender de matemática pra trabalhar bem com procedural? Como é que funciona isso e por que você acha que tem que a galera vê isso como algo tão impossível? Acho que eu posso responder isso em muitas etapas, assim. Acho que a primeira delas, assim, tipo assim, eu me considero muito de humana, sabe? Tipo, eu sempre fui muito mais ligado com a área humana, assim. E tipo, por exemplo, quando eu tava no ensino médio, eu via matemática na coisa e falava assim, eu nunca vou usar isso na minha vida, pra mim parece uma coisa muito fora da realidade. E a forma com que é ensinado na escola é realmente um conhecimento muito não aplicável, né? Você aprende lá o que é Bhaskara, o que é multiplicação de matriz e tipo, se a gente não tem uma referência no dia a dia de como aquilo é aplicado, a gente tende a não dar atenção, né? Tende a não achar legal, né? Aí esse é o primeiro parêntese e agora indo diretamente pra pergunta, essas paradas, né, tipo esse lance de procedural, essas coisas assim, ele tende a parecer complicado porque a gente tem uma tendência a não conseguir enxergar processo, sabe? Por exemplo, a gente olha para um prédio e pra gente conseguir imaginar todo o processo que aquele prédio passou para ser construído, a gente tende a olhar o prédio como final e entender ele como uma parada muito complexa. Mas, por exemplo, em algum momento aquele prédio foi areia, foi tijolo, foi uma barra de aço, e antes disso ele foi um projeto, que depois foi um desenho, que depois foi a ideia de um cara. Então, tipo assim, o lance do procedural é você entender o processo que uma parada muito simples passa até virar uma parada complexa. É você entender esse processo. E daí você entender de que essas etapas elas seguem algum tipo de regra, né? Tipo, e o procedural ele é basicamente isso, ele é um conjunto de regras atribuídas a alguma coisa, e daí o conjunto dessas regras eles formam algo visual. Aí entra a parte da criatividade do artista, né? Que é tipo, você aprende o processo, você aprende a técnica e depois você usa isso para você fazer uma expressão artística. Aí, mas assim, o cerne é você entender o processo. Então, sei lá, eu faço um post, às vezes a forma com que eu escrevo ou a forma com que a pessoa vê aquilo tende a parecer muito complexo, justamente porque a pessoa tem uma dificuldade de entender as etapas que eu levei para chegar naquilo. Até quando eu paro para pensar a respeito, sabe? Para mim é meio complicado. Tipo, como que eu faço... tipo, por exemplo, o último post que eu fiz lá, eu postei eu tava refazendo uma engine de render, que é o HiMartin, usando matemática dentro dos Node, né? Você fala assim, nossa, o cara fez uma engine de renderização usando Node. Que coisa absurda, incrível, nunca vi isso na minha vida. E realmente, se você pensar assim, parece um negócio absurdo. Só que para eu chegar nisso, eu passei por várias etapas, né? Então a etapa que não envolve criatividade é a etapa matemática, né? Que literalmente você tem que tipo aprender como que o software ele lê polígono, como que ele lê luz, por exemplo, o que é uma cor difusa, né? Tipo, a gente fala assim, tá com diffuse aí, muda a cor do diffuse, mas, por exemplo, você já teve curiosidade de procurar o que é diffuse? De onde vem esse nome? Por que ele é isso, saca? Então, faz parte da criatividade artística você se perguntar esses processos, e daí quando você gasta seu tempo para estudar esses processos, você entende como que eles foram feitos. Então, se você entende como que eles foram feitos, aí entra a parte de você modificar esse processo para você chegar onde você quer. Então, é um lance muito assim de você entender o processo, as etapas com que aquela arte ela passa para chegar ao que ela é. Depois que você aprende esse processo, você tem que estudar essas etapas, né? E daí é uma parte chata que sabe, tipo, não tem um jeito divertido de você aprender multiplicação de matriz. Até hoje eu não achei, se alguém souber, manda DM, por favor. Mas se aprendeu isso, você fala assim, aprendi agora que a cor difusa ela é o resultado da multiplicação de ponto do ângulo de entrada da luz pela inclinação das normais. Tá, isso é um conhecimento técnico. Aí fala assim, o que acontece se eu pegar esse processo no meio, que é onde ele está fazendo o cálculo, e eu colocar uma textura nisso, sabe? Então, nota que primeiro veio a parte técnica, daí você entendeu o que acontece, e daí você veio com a sua parte não técnica, né, sua parte criativa, e você tá adicionando informação. Então é muito isso, sabe? Tipo,
parece absurdo, mas se você quebrar isso em pequenas etapas, fica digerível, sabe? Até pra eu que sou de humanas, assim, eu consigo digerir essas coisas, assim. Mas é só ter isso em mente. Nossa, na minha cabeça você amava a matemática, porque eu vejo você às vezes postando stories ou até aquele post que você fez mostrando que você fez acho que uma xícara com coração, você usou só matemática. Eu falei, mano, o Eris deve ser um nerd de matemática. Então, eu gosto porque, por exemplo, nessa profissão que eu escolhi ter e o que eu escolhi estudar, a matemática e essas paradas, ela se torna visual, né? Tipo assim, ela é uma coisa que eu digito o número e eu consigo ver. Eu não gostava quando eu tava na escola, porque, tipo, o professor escrevia o negócio no quadro e o resultado era outro número, sabe? Tipo, então não tinha uma recompensa, sabe? E, tipo, hoje em dia tem. Mas quando eu falo o nome das continhas assim, é só pra parecer inteligente mesmo. As pessoas acharem que eu sei mais coisas, mas tipo, não é esse demônio que as pessoas tendem a fazer parecer, não, assim. Isso é uma pessoa de humanas falando isso, sabe? Mas, cara, agora que você falou isso, me veio um estalo, assim, de talvez o porquê isso não seja tão comum assim. É porque talvez você tenha ido atrás disso por conta própria, sabe? Não tem tutorial no YouTube, galera, vamos entender matemática para Blender, sabe? Mesmo se tivesse algo assim, ia ser tão tedioso, assim, você ler só esse título e a pessoa parar e falar, pô, mano, eu tenho que aprender matemática de novo para mexer com Blender, sabe? Essa relação que você falou entre um número e ver o resultado, às vezes falta isso pra galera conseguir ligar uma coisa a outra, desvincular só a matemática e ligar os dois, sabe? Eu acho que tem dois problemas aí, eu acho que é algo que dá pra resolver com comunidade, né? Vou voltar nesse lance da comunidade. A primeira é que a forma com que a gente ensina essas coisas, né? Eu tô falando agora do sistema educacional. Ele é ruim, ele é péssimo, assim. É a primeira crítica, assim, que eu acho que é alguma coisa que dá pra gente discutir e mudar, porque a forma com que a gente apresenta esses conceitos, né? Tipo, é uma forma com que o indivíduo comum, imagina assim, não é um artista, é uma pessoa normal, tá na escola, ela não consegue ver uso, mas a gente vive qualquer coisa que a gente faz, por exemplo, a gente tá num podcast na internet, num navegador, e é impossível fazer isso sem matemática, sem física. Então, tipo assim, a primeira coisa que eu acho que tem que mudar, que é uma coisa que a gente pode fazer a nossa parte, é mudar a percepção das pessoas a respeito do assunto, né? Tipo, ao invés de você colocar um quadro gigantesco de conta lá pro aluno, você mostrar para ele de que operações matemáticas simples e operações lógicas, elas estão presentes num interruptor de tomada, sabe? Tipo, tem uma lógica lá, que é uma lógica de você usa o fluxo da energia, né, para passar ou não passar, mas essa mesma lógica, ela tá presente, por exemplo, num computador que faz um cálculo, e esse cálculo é usado lá no final para mostrar uma imagem, sabe, para você. Então, eu acho que a primeira coisa é mudar a percepção das pessoas a respeito de o quanto essa parte de exatas ela é importante na nossa vida. E agora, falando de Blender específico, realmente não tem material. Na verdade, o material técnico de arte ele é bem escasso, assim. Tipo, porque geralmente o cara que ele decide virar um artista técnico, ou ele é um programador que quer aprender arte, ou ele é um artista que quer programar, né? Porque ele percebe, sei lá, um cara ele é mó solitário, e daí ele quer fazer o bonequinho dele andar, então ele meio que tem que ir pra áreas de que ele normalmente não iria, né? Que foi o meu caso. E o que acontece? Eu tento compartilhar os estudos que eu faço justamente porque esse assunto, especificamente no Blender, não é muito fácil de você achar, sabe? Porque geralmente os caras que fazem essas coisas, eles aprenderam em outros lugares. Tipo, eu aprendi muita coisa em fórum da Unreal, aprendi muita coisa em fórum da Unity. E daí eu fui lá, peguei aquele conhecimento, abstraí ele e refiz ele no Blender. Então, geralmente o pessoal fala assim, onde você aprendeu isso? Tem um tutorial? Não tenho, sabe? Porque eu não aprendi num tutorial de Blender isso. Então, existe eu acredito que é inseparável esse lance de você mudar a primeira perspectiva das pessoas sobre o assunto. E daí a outra coisa seria a parte de você ensinar pro artista que tá aprendendo de que ele tem que ter uma curiosidade de misturar conteúdo, de que ele não vai ter... ele não vai aprender isso normalmente, saca? Que é o lance assim, eu quero fazer uma cena que tem uma casa, uma árvore e uma montanha no fundo. E daí a gente é acostumado a ir lá e pesquisar assim, como fazer um cenário com uma casa, uma árvore e uma montanha no fundo. E você não vai achar isso.
Mas, por exemplo, se você procurar assim, como fazer uma árvore, você acha? Como fazer uma casa, você acha? Como fazer uma montanha, você acha? Então o artista, ele tem que ter essa abstração de pegar as coisas que estão soltas na internet. A internet é o lugar onde tem mais coisa solta no mundo, assim. E daí ele pegar esses pequenos blocos, juntar eles e fazer com que essas coisas elas sejam coisas entre elas. Que é aquele lance que eu falei de entender processo, sabe? Por isso que eu acho que as pessoas têm que aprender a entender o processo que algo leva pra chegar no que ela é, sabe? Eu acho que quando você tem isso e você agrega isso ao seu trabalho, você consegue ter essas brisas de pegar os bloquinhos de conhecimento e juntar eles e montar uma casa que é uma arte bonita e todo mundo vai falar, nossa, como você é inteligente, e você não é, você só juntou coisa, entendeu? É inteligente sim saber fazer isso, não se menospreze, né? É inteligência social, entendeu? Mudei o mindset e funcionou. Mas, Eris, aproveitando aí que você falou de procedural, de como a pessoa consegue fazer isso, de quais os passos pra você, qual foi a sua maior dificuldade em aprender a trabalhar bem com procedural ou shader, essas coisas assim? Qual foi a sua maior dificuldade pra, sei lá, pra galera ouvir, se identificar e meio que saber o que fazer? Tá, a minha maior dificuldade era entender para que servia os nodes, sabe? Tipo, você... Durante, sei lá, a maior parte de mim como artista de Blender, eu mexia muito com shader e tal, assim, mas, por exemplo, quando eu clicava lá e tinha lá assim, ó, Math Node, aí eu clicava e falava, por que tem uma operação matemática dentro de um negócio que tá mexendo com cor? Pra mim não fazia sentido, Sim. sabe? E daí você desce lá assim, aí tem assim, ó, Vector Math, aí tem lá Transform, sei lá o que, e você fala, meu Deus do céu, por que tem isso num lugar onde eu tenho que colocar uma textura e mexer se ele é reflexivo ou não? Eu não entendia, sabe, o porquê que tinha essas coisas. Então a primeira coisa que eu fiz foi, tipo, procurar saber o que era. Uhum. E aí você vai na documentação, aí você fala assim, né, Math Node, aí tem lá assim, o que é um addition? Ele soma A mais B. Tá, beleza. Tá, ele soma A mais B, mas pra que serve isso, sabe? Tipo, eu também, mesmo indo na documentação, e na documentação me ajudou a entender o que era tecnicamente, né? Então, eu aprendi, por exemplo, de que o Math Node, que a bolinha é cinza, significa que ele tá fazendo somas com floats, né? Que é um valor único. E quando você pega, por exemplo, um Vector Math, ele tá fazendo matriz, né? Então, ele tá pegando o X, o Y, o Z e tá fazendo essa continha com cada um dos eixos, sem você precisar quebrar, né? Tá, aí eu entendi isso. Aí eu falei assim, não, mas como que isso aplica a eu texturizar um modelo, sabe? Tipo, onde que isso vira isso, né? Em algum momento tem que virar, porque se não virasse não era pra estar aqui, né? Então aí eu peguei e fui ler sobre como é um render, né? O que é um render, né? Tipo, o que o software ele faz para pegar o polígono e transformar ele numa imagem. E foi quando me deu a girada de... Quando o botão levantou, sabe? Porque quando você entende, por exemplo, dando um exemplo muito simples, eu falei do diffuse um pouco atrás, né? A cor difusa, né? Que é aquele branco, assim, com a passagem de sombra. Aquela cor, ela é o resultado da direção da luz multiplicada pela direção das normais. Então eu falei assim, tá, mas quando ele faz isso, ele tá fazendo uma operação. Aí eu fui pesquisar o que era essa operação. Aí eu descobri que essa operação chamava dot product. Aí eu olhei lá assim no coisa de math e tinha lá dot product. Aí eu falei, o que acontece se eu pegar as normais, né, do modelo, ligar nesse dot product? Aí quando eu liguei, ele voltou pra mim um gradiente de cor no modelo que tinha a passagem. Aí eu falei, olha só, tava aqui o tempo todo. Aí eu comecei a tentar fazer essas associações das referências que eu lia de como o render ele é feito, né? Então eu fui pesquisar, por exemplo, o que é um PBR, né? O que o specular ele é, o que o roughness ele é, e tipo entender ele como que o software ele faz a interpretação dessas informações. Então, por exemplo, eu descobri lá que o specular ele é a área que tem incidência de luz, né? Aí eu descobri, por exemplo, que você usa mapas em preto e branco porque você não precisa de cor para você passar essa informação para o modelo. Aí eu falei assim, mas o que acontece se eu pegar uma textura em preto e branco e daí eu multiplicar uma textura em cima dela, né? Aí eu parei pra pensar assim, aí tipo, quando eu tive esse insight, assim, se eu multiplicar duas texturas, ela vai dar um resultado diferente e vai afetar o specular. Beleza, isso é uma coisa que a gente faz sem pensar muito a respeito, né? Aí quando eu pensei nisso, aí eu me vi assim, nossa, no GIMP e no Photoshop tem aqueles módulos de mescla de camada, né? Tipo, multiply, subtract. Aí eu pensei assim, será que o multiply de textura é a mesma coisa de um subtract de matemática?
Aí quando eu pesquisei isso, aí eu comecei a entender como que a matemática básica ela estava associada à arte visual. Porque, por exemplo, o multiply do Photoshop, do GIMP, nada mais é do que ele pegar cada pixel da imagem e fazer a continha por pixel para poder fazer. Aí o Blender ele faz a mesma coisa por pixel. Então, por exemplo, quando você pega uma textura lá e você usa o Math Node e você liga alguma coisa lá, sei lá, você coloca multiply, ele tá pegando cada pixel da imagem e ele tá multiplicando, ele tá fazendo aquela continha de multiplicação por pixel. Aí eu pensei assim, nossa, então as coisas estão começando a fazer sentido, né? Mas assim, o que fez realmente eu começar a mexer muito visualmente foi entender coordenada. Foi o que virou a chave total, assim. Porque, sei lá, a gente abre um V e coloca uma textura, mas, por exemplo, você já se perguntou como o V funciona, sabe? Algo tão comum na vida do artista de que provavelmente ele nunca se perguntou o que é U, Sim. o que é V, ou por que é o que é tipo um verde por um vermelho, sabe? Tipo, tem pouquíssimas pessoas que tiveram a curiosidade de saber o que é. E quando eu pesquisei e eu entendi o que era um VMap, o que era uma coordenada, aí tudo começou a fazer sentido. Então, tipo assim, a matemática começou a fazer sentido com a arte, sabe? E quando isso faz sentido, quando você consegue associar uma parada que antes na escola era só número, e agora você sabe, por exemplo, de que quando você faz adição, subtração, divisão, multiplicação, você consegue afetar uma textura, daí sua mente muda, sabe? É como se você criasse ligações que antes não ligavam, porque antes você achava que matemática era separado de arte, sabe? E na verdade essas coisas elas são muito ligadas uma com a outra, sabe? Então sei lá, se eu puder dar uma dica, eu falei até demais, peço perdão. Não, relaxa. Se eu puder dar uma dica, tipo assim, toda vez que você se perguntar assim, nossa, parece uma coisa difícil e eu acho que eu não consigo fazer, tenta entender o processo que aquele artista passou, né? Eu gosto muito de ficar vendo breakdown de artista, porque dá pra ver muito como que o cara chegou naquilo. E toda vez que você se perguntar assim, por que ele fez essa escolha, eu posso te dar a certeza absoluta de que essa escolha ela é baseada no conhecimento técnico que aquele cara tem sobre aquela parte específica. Então, por exemplo, por que ele usou o box mapping ao invés de o VMap? Só porque é mais bonito? Às vezes não. Às vezes porque o cara ele sabe como funciona um box mapping e ele sabe como funciona um VMap. Então a escolha que ele fez é uma escolha técnica. Mas embora ele tenha usado um caminho técnico, o feeling que foi o que fez ele procurar saber, ele é muito artístico, assim, ele não é uma coisa que dá pra ensinar, saca? Tipo, a pessoa tem que... É baseado na vivência dela, né? Baseado no que ela consome de arte, é o que ela pesquisa pra fazer, né? E, eventualmente, esse pesquisar pra fazer leva a essa parte técnica, sabe? Tipo, pelo menos na minha experiência, né? Eu posso... Obviamente, deve ter pessoas que tiveram um caminho diferente, mas comigo foi assim. Só queria dar um recado aqui pra minha professora de matemática do 2º grau, que falou que eu não ia usar matemática se eu virasse artista. Então, olha só, recado pra você, Glória. Espero que você esteja ouvindo aí, ó. Chupa essa. Eu não vou julgar ela porque ela provavelmente não sabia que dava. Manda o Blender pra ela baixar lá, pra ela parar de ensinar os alunos errados. Professora, baixa esse link aqui, ó, rapidinho. Solta o Blender pra ela assim, tipo, usa o Blender aí pra explicar visualmente como funciona. Nossa, mas pensa, isso é um approach muito foda. Já pensou se um professor de matemática consegue, galera, ó, isso aqui vai resultar isso. Ou mostra o resultado primeiro, quer saber como é que foi feito isso? Foi com essa conta aqui, ó, tal, sabe? É uma técnica diferente que pode chamar atenção e cativar uma galera. Então, quando eu vou fazer workshop ou palestra assim, eu geralmente mostro uma parada muito legal, e daí eu pego, tipo, que é o final, daí eu mostro o começo, que é um monte de node, um monte de continha, e porque é justamente pra causar esse espanto, que é tipo assim, como que um negócio que é visual, a base dele é um monte de número, e daí eu desenvolvo o material andando por esse caminho, sabe? Porque quando chega no meio, assim, a pessoa fala, tipo, nossa, olha só, essas coisas, elas estão intrinsecamente ligadas, sabe? Tipo, e eu nunca tive essa curiosidade de ver o processo, saca? E foi o que fez diferença na minha vida e, sabe,
as paradas que eu faço hoje em dia, por mais complexas que elas possam parecer, elas estruturalmente são simples, sabe? Partiu de uma curiosidade muito simples. Assim. Aí a dica pra você se redimir, Glória, aprenda Blender. Aprenda Blender. Vem pro open source. Eris, a pergunta que não quer calar, como é que você cuida das suas unhas? Você acha salão online boa? Ó, se vocês forem lá no meu Instagram, Eris Snail lá, tem um destaque mostrando como eu faço as unhas, então já deixa Cara, eu gabar eu deixava que tinha cabelo comprido, eu deixava a unha grande e pintava de preto, cara. Aí eu vejo o Eris fazendo isso e eu falo, cara, quando eu era novo, eu fazia cada doideira. Tá vendo, Eris? Você deve tudo isso ao Júlio, que foi o desbravador. Nossa, o cara acabou de me chamar de doido diretamente aqui. Não, mas é engraçado, eu fico olhando assim e falei, cara, o cabelo comprido me dava um calor, cara. Nossa senhora. Eu tenho resistência mais 2 a calor, então. O Eris anda de preto. Eu uso preto no Rio de Janeiro. Não, mas é isso, cara. Eu andava de preto, andava de casaco. Bem gótica. Mas você tava revoltado. Couro. O meu não é por revolta. É coisa de roqueiro, né, cara? O seu era por raiva, o do Eris é por estilo. Coisa de roqueiro. Andava com aquela galera de rock, né? Identidade. Percepção sobre o eu. Pô. Ai, caramba. Que inteligência social foda. Eris, dá pra ver pelas coisas que você posta que você entende bastante de shades, procedural, render, sculpt. E como foi pra você essa linha de aprendizado, assim? Porque o mais comum é a galera procurar vídeos no YouTube, curso. Aí agora tá começando aí a galera sendo tutor, essas coisas, um coach de Blender. Mas existe algo mais assim que a galera, que não é comum procurar pra estudar? Tipo livros, igual você falou do manual do Blender. Tem bastante informação lá que a galera, tipo, ignora, mas que é muito foda, que tá lá. Alguns lugares não comuns de se estudar Blender. Existe isso? Como é que é? High School. High School Group, galera. Eu vou dar uma dica que eu gostaria que alguém tivesse me dado isso quando eu tava aprendendo. E na verdade não é uma dica muito técnica, é uma parada um pouco mais subjetiva que tem a ver sobre como pesquisar. Tipo, fez muita diferença na minha vida aprender a como pesquisar, porque quando você tá estudando um software, a tendência que a gente tem é de procurar material do software, sabe? Mas o que fez eu na minha visão, né, desenvolver de forma mais técnica as minhas habilidades foi pesquisar como coisas são feitas. Tipo, então, por exemplo, tem muita coisa que eu aprendi que eu não aprendi vendo tutorial de Blender, eu aprendi vendo tutorial de Maya. E porque, tipo assim, eu procurava no Blender e não achava, e quando achava não era bom. Então, tipo assim, a muita coisa que eu sei hoje eu aprendi na Unreal, eu aprendi na Unity. E daí, que nem eu falei, por que eu falo que é importante você ter uma visão de pesquisa que ela não seja travada num software? Porque em baixo nível, né, tipo, a forma com que os softwares fazem as coisas é tudo igual, sabe? Triângulo é triângulo, textura é textura, PNG é PNG em qualquer software, sabe? Então, tipo assim, se você pesquisa lá como modela um rosto de um urso, mas você quer aprender a fazer isso no Blender e não tem, e você acha um tutorial no Maya, por que não assistir o tutorial do Maya e usar o conhecimento no Blender, sabe? Isso se deve um pouco, obviamente, por causa do costume que a gente tem, mas eu acho também que falta a gente, que nem eu falei, quando você aprende o processo, né, por exemplo, se eu sei que test coordinates é a mesma coisa no Blender, no Arnold, na Unity, na Unreal, se eu quero aprender a mexer nele, por que eu vou procurar tutorial só de Blender, sendo de que na Unreal tem gente fazendo outras coisas também? Por exemplo, eu aprendi a fazer textura animada na Unreal, sabe? Tipo, eu aprendi que aquele planner, que é aquele negocinho que faz a textura mexer em real time, nada mais é do que um time, né? Tipo um evento que fica atualizando a cada frame na engine, e daí ele soma a coordenada, e quando você soma na coordenada, você faz a textura mexer. Aí eu falei, vou fazer isso no Blender. Aí eu fui lá, peguei o Mapping Node, coloquei uma adição, daí eu animei um valor, né? E quando eu liguei lá o valor na adição do eixo X, a textura começou a mexer. Ou seja, mesma coisa, o processo praticamente igual, mas eu aprendi fora do Blender. Então a melhor dica que eu dou, assim, é tipo, não se prenda ao software. Por mais que você goste, assim, você pode ser fanboy de Blender, eu sou fanboy de Blender,
e defendo mesmo. Na verdade, eu defendo, assim, a ideia do open source, e o Blender, ele, acho que é um pró disso, né, desse lance open source, eu defendo mesmo. Mas, assim, quando a gente tá falando de conhecimento, de agregar conhecimento, você não pode ser preso em nada, sabe? Tipo, até pra qualquer outra coisa da vida, assim. Dica de coach. Não se prenda no software, sabe? Não se prenda naquele pequeno estado, sabe? Tenta sair dele, consumir coisas que você normalmente não consumiria, sabe? Tipo, vá assistir vídeo de engine, vá assistir vídeo de outro software, vai ver palestra dos caras, tipo, uma coisa que eu aprendi a fazer que me ajudou muito é assistir palestra da GDC, saca? Dos caras que... Isso que eu ia falar, a GDC é muito boa, cara. O que é GDC pra quem é leigo como eu? GDC é o maior evento de desenvolvedor de games, né? Então, tipo assim, os caras eles vão lá, eles anunciam um projeto, mas geralmente é um evento voltado pra dev, então os caras eles fazem palestras falando sobre o workflow deles, esse tipo de coisa, e só de você escutar o cara falando o que ele fez, você dá um insight assim, você fala, acho que eu consigo replicar. Então, tipo A assim... gente vai colocar aqui, tem link, palestra de graça na internet, Game Developers Conference. Acontece anualmente, então tem muita gente de 3D Isso, e muita gente anualmente. técnica. Só que a técnica você acha que Sim. o cara vai ficar falando matemática. Não, cara, o cara explica as partes técnicas do jogo, como você faz aquilo, caber aquela arte maravilhosa, o polycount, a textura, tudo que tem que caber dentro do jogo. É o artista que acaba com a diversão dos artistas. E aí, Sim. a Game Developers Conference mostra tecnologia, às vezes, que você tá esperando pro PS5. E coisas que você pode desenvolver, se preparar, como vocês fazem isso, como você faz isso no seu workflow, maneiras fáceis que às vezes você acha que é mega complicado fazer, shade de toon no Blender ou no Unreal. Os caras mostram de maneira simples e resolvem problemas que são técnicos. Então, assim, eu acho bem legal, dá insights muito bons. Tem da Naughty Dog, tem do Final Fantasy, eu assisti de vários já. Vou deixar o link aqui, como sempre, lá no fórum da Skull pra quem quiser, e eu recomendo a todo mundo assistir, recomendo ver as palestras, que é muito bom. Sim, vale muito, mas é isso mesmo, sabe? Tipo, o conteúdo ele tá lá e na minha opinião ele só não chega nas pessoas porque elas tendem a pesquisar, tipo, olhando sempre pra frente, quando a informação ela abre, né? Ela é tipo um 360. Então quando você se prende num software e fala assim, estou aprendendo Blender, e daí você só pesquisa coisas de Blender, é como se você estivesse limitando a sua visão. E daí quando você abre, né, o leque, assim, você vai ver coisas que você não veria de Blender, mas que é aplicável. Você vai ter vários insights, assim, que eles vão fazer diferenças, assim, práticas no seu trabalho, porque eu posso falar, assim, com total certeza de que as coisas mais legais que eu sei, que eu assim, que as pessoas gostam do que eu faço, eu aprendi, é um amálgama de referências. Eu não, tipo, achei uma playlist que o cara ensina aquilo, eu não, tipo, achei só na Unity, sabe? Quando eu tava fazendo cel shading, eu aprendi tanta coisa no fórum da Unity, no fórum da Unreal, no fórum do Blender, e daí, numa conversa com um cara no Twitter, eu peguei uma dica que fez toda a diferença pro estilo visual que eu queria. Então, tipo assim, o lance de você limitar de propósito o quanto você consegue absorver de informação, ao mesmo tempo que é meio perigoso, né? Porque às vezes você abre a cabeça demais, o cérebro cai, né? Mas eu falo no sentido assim, não, quero aprender a fazer uma água muito da hora. E daí você vai ler na internet sobre água. Você não pesquisa, tipo assim, como fazer água caindo de uma cachoeira, sabe? Tipo, toda vez que você é muito específico, você limita, sabe? Então, tipo assim, dá pra você ir abrindo, né? Mas, novamente, assim, você abre a cabeça, mas de leve, assim, você não inclina muito. A hora que você sentiu o cérebro quase caindo assim, aí você volta, assim. Aí, tipo, esse é o limite seguro, assim, pra você fazer pesquisa. Porque senão você acaba caindo nos tutoriais de terra plana, uns negócios assim. Como fazer terra plana no Blender. Terraplane. Nossa, terraplane. Shift A, adiciona um plane, dá uma subdivisão nele. Certeza. Bom, galera, a gente tá indo pro nosso bloco 3 aqui. E antes de começar, ele só queria falar que o Júlio, ele tá falando pouco aqui hoje porque ele tá com dor de garganta. Eu não tô querendo roubar o cenário, não. Galera, tô saindo aqui pra poder participar dos contos de demissão aqui.
Certeza, né? Eris, você trabalha bem seu marketing pessoal nas suas redes sociais, você aproveita coisa que tá na moda, lança artes, ilustra, live, tweet, e teve um seu que viralizou muito, que foi o Ratinho Dorime dançando, virou filtro, viralizou em várias redes sociais, Twitter, Facebook. Você esperava que isso fosse ficar tão grande e ele gerou algum retorno pra você indiretamente ou diretamente? Então, primeiro agradecer à nação brasileira que finalmente consegui participar da criação de memes. Eu posso me considerar Sim, você zerou assim o item da lista. Sou um brasileiro profissional agora, tenho meu próprio meme aí que entrou pra... Porque é engraçado, porque faz vários meses ele ainda assim ele aparece em tudo quanto é lugar. E, na verdade, assim, pra ser muito sincero, eu não esperava, eu não fiz planejando que viralizasse nem nada. É uma história bem engraçada, porque na época que um pouco no carnaval, né? O pessoal tava desenhando, né? Sim, o ratinho, sim, né? Por causa da música e tal. E eu falei assim, eu queria fazer um fanart também, porque eu achava ele engraçadinho, né? Aquela imagem dele no T-pose, assim. E só que, tipo assim, eu sigo artistas 2D que são excelentes, assim, e eu sou péssimo em digital, né? Eu sou mais tradicional. E daí eu falei assim, se eu for fazer um 2D, sabe, vai ficar meio boca, assim, e tal. Eu falei assim, vou fazer um 3D legal. Aí a primeira ideia que eu tive foi só refazer o ratinho do jeito que ele tá na imagem e renderizar ele realista e escrever assim, Dorime 4K, saca? Tipo, Dorime RTX, alguma coisa assim. Só que aí eu peguei e fiz, né? Fiz o modelo e tal, modelei a roupinha, coloquei o pelo. Aí eu entrei no YouTube e falei, eu vou escutar a música que é pra dar uma inspirada, né? Aí eu escrevi o nome, só que eu escrevi errado, sabe? Aí quando eu escrevi errado, o YouTube me sugeriu a versão do Tecnobrega da música, né? Aí quando eu escutei, eu falei, mano, dá vontade de dançar essa música. Aí eu falei assim, vou tacar um Mixama aqui, vou simular o cloth aqui e vai ser isso. Aí, eu já tinha feito, a minha ideia era já postar. Aí eu falei, tô sem sono aqui, vou fazer isso. Aí eu fui lá, procurei eu cortei um pedaço da música, né, que eu achava que funcionava. Aí eu procurei algumas referências no Mixama, eu baixei algumas dancinhas que tinham lá. E daí eu bati com a música, né, e tal, assim, fiz a simulação de tecido. Aí eu coloquei assim, eu achei bem legal, né, eu achei que ficou engraçadinho e tal. Aí eu fui, deixei renderizando de noite, assim, fiz um camera shake, assim, pra parecer uma coisa mais realista, assim, e tal. Fiz até o render embaixo, assim, porque não... eu ia postar de zoeira, não era um negócio que eu ia deixar meu PC renderizando uma semana pra fazer piada, né? Aí eu fui e postei no Facebook e no Instagram, assim, na maior... Ratinho Dorime fritando ao som de A menor, assim, na maior, vai flopar, ou vai dar, sei lá, a média que eu tenho em rede social, né? Sei lá, uns 300, 500, assim. E daí eu tava na rua quando eu postei, eu tava indo numa papelaria, aí eu tô lá escolhendo os papéis assim, postei, né? Aí 20 minutos quando eu terminei de comprar o papel assim, eu fui abrir assim e começou aquele monte de notificação assim. Aí eu fui olhar assim no Facebook assim, 2.000 likes assim, tinha 20 minutos, eu falei, eita. Aí eu fui no Instagram, mesma coisa. Aí eu falei assim, eu vou postar no TikTok também, né? Porque eu tinha acabado de fazer o TikTok. Aí só que quando eu fui no TikTok, alguém já tinha baixado o vídeo do meu Insta ou do meu Facebook e postou. E quando eu postei, as pessoas começaram a falar que não fui eu que fiz, sabe? Nossa. E daí, bombou, né? O próprio pessoal da banda mandou mensagem pra mim, eles perguntaram o que tava acontecendo, eu falei, não, então é porque virou um hit, aí o remix da música virou o hit, eu fiz o meme, eles acharam super legal, o pessoal da própria banda, eles postaram nas redes sociais dele, e começou a viralizar no Twitter, todos os lugares assim. E daí aí começou, né? O pessoal começou a cortar a minha marca d'água, começou a colocar a marca d'água deles em cima, daí o pessoal começou... foi a época da minha vida que virou um inferno de notificação, assim, porque era notificação das pessoas comentando nas paradas e notificação das pessoas me marcando em post das pessoas roubando o negócio, assim. Não, sabe, é muito triste, porque a pessoa ela poderia, chegava em mim, tem como você mandar o vídeo original, porque eu preciso de qualidade, eu vou postar lá, vou te marcar. Beleza, eu fiz isso com muitas pessoas fizeram isso. Mas não, o cara ele baixa, ele tira a marca d'água, coloca a dele em cima e daí posta e não fala nada. O cara ele teve um trabalho muito maior pra, sabe, né? Pra fingir. E sabe qual é engraçado? Porque eu fico pensando assim, como é que a pessoa faz isso? E se alguém chegar e falar assim, tô querendo aqui fazer uma
uma peça publicitária aqui, tem como você renderizar essa em alta, e daí eu te pago uma grana aqui e tal. E como é que a pessoa vai responder isso? Não fui eu que fiz. Eu acho que deve responder assim, me paga metade antes, ele some. Deve ser isso, entendeu? Dá um golpe. Ou se não, terceiriza, né? Terceiriza, fala, beleza, aí contrata alguém que faz. Rolou muito isso, e tipo, foi tão forte esse negócio das pessoas repostarem e não me marcarem, que chegou um ponto em que eu comecei a receber hate, porque supostamente eu tava fingindo que eu tava fazendo uma coisa, aí eu peguei e fiz um vídeo mostrando a viewport, mostrando os passos, assim, e postei para as pessoas verem que realmente tinha sido eu que fiz. Provar que é artista agora, chegamos a um nível novo de internet, tem que provar que você é um artista. Provar que é o artista e tal, e rolou bastante esse tipo de coisa. Aí de vez em quando ele viraliza de novo, tipo, semana passada viralizou na Rússia, eu comecei a receber um monte de... Não me pergunte por quê, mas lá no meu Twitter um monte de russo começou a me seguir e tal, por causa da paradinha. E é sempre assim, tem hora que ele volta com algum remix, alguma coisa assim, daí eu ganho alguns seguidores, mas assim, foi esse meme que fez eu dar um salto de rede social, assim, na época eu tava acho que com 11 mil daí, no Instagram, e daí foi pra 20, aí depois ele aumentou de novo quando eu fiz aquela arte do Goku, né, no universo da Ghibli. Então foi muito legal de fazer. Eu fiz ela em live, daí eu postei e as pessoas também depois vieram falar que não foi eu que fiz. Quem que fez, então, né? A galera, não foi você que fez. Se alguém... Inclusive o Ramon Saroldi, ele fez uma arte de fotomanipulação, né, com o filho dele. Eu imagino as pessoas falando, imagino, em cima da sua arte, eu imagino as pessoas falando, não foi você que fez esse filho. Não, tipo assim, não, mas o filho é seu? Tipo, chama o ratinho aí, vamos fazer um teste de DNA. Chama o ratinho. Mostra o IP do seu filho. O IP do seu filho, Ramon. Pô, o IP é complicado, né? Faz outro. Um Open PSD do seu filho. Mas, nossa, eu fiquei muito feliz quando ele fez, porque são duas obras, assim, que eu adoro muito, assim, e eu até ajudei ele, eu fiz a cauda e fiz o cabelo, né? Renderizei pra ele como passo. Mas eu acho muito legal quando o pessoal, eles refazem coisas minhas, né? Ou tipo, uso de inspiração, porque eu pessoalmente vejo a arte muito como pontes, né? De ligação entre as pessoas. Então, quando as pessoas produzem arte a partir do que eu fiz, é como se eu estivesse ganhando um abraço, sabe? A gente já viu algumas lives suas que você fala que só usa software free, você acabou de falar aqui, como o Blender e o Krita, para suas ilustrações e no 3D, né? Isso é para fortalecer os software free, para mostrar que eles têm muito a oferecer, que eles têm uma coisa diferente, essa coisa assim, que mostrar que eles existem. Ou a galera não precisa baixar programas pirata, pra galera não precisar baixar programa pirata para trabalhar com arte, entendeu? Para mostrar isso. Qual é o seu motivo de você usar software... Caraca, tá difícil pra mim. Bota isso na gravação, vai ficar engraçado isso. Vai ficar engraçado. Tradutor automático aqui, softwares free. Esse assunto ele é meio espinhoso, assim. Eu acho que é a parte que eu levo hate ou levo love. Mas o motivo de eu ter esse tipo de trabalho, ele tem a ver com uma visão política e uma visão artística. Uhum. Porque eu acredito, assim, de que o conhecimento ele tem que ser irrestrito, saca? Tipo, ele não pode ter barreiras para as pessoas chegarem nele. E essas barreiras, elas tendem a ser criadas artificialmente na sociedade por causa de dinheiro, né? Então, você pega, por exemplo, uma pessoa que ela tá numa camada um pouco mais privilegiada da sociedade, ela tem acesso a coisas de que uma pessoa que tá, por exemplo, na periferia nunca vai ter acesso na vida dela. Falando de coisas ordinárias da vida. Sim, alimentação, sim. Saca? Pra dar um exemplo. E quando a gente vai pra nossa área, a nossa área de arte, com os softwares rola um lance parecido, porque você tem primeiro, por exemplo, um monopólio, né? Você tem algumas empresas que elas detêm alguns monopólios. Eu não vou citar nomes, mas vocês sabem que frutinha que é e que... Vocês sabem, né? Porque eu não quero levar hate do pessoal. Mas foi criado um monopólio, né? Quando começou a área, né? Tipo, eles foram lá, colocaram softwares nas máquinas, tipo que o Windows fez, né? Quando começou a ter computador popular. E o que isso gera? Isso gera um recorte de artistas de que, de certa forma, eles têm uma visão muito elitista de produção, né? Então, você tem alguns grupos que eles hipervalorizam ferramentas e hipervalorizam equipamentos, né? Tipo, olha só, eu tenho essa telinha aqui de desenho que é da marcazinha cara e eu sou legal porque eu tenho isso.
E daí a gente tem, em contrapartida, soluções abertas, né, soluções que são acessíveis, de que elas, aos poucos, elas caminham para competir em pé de igualdade tecnicamente com essas ferramentas. E o porquê que eu faço questão de falar a respeito, eu faço questão de incentivar as pessoas a respeito, justamente porque eu quero diminuir a distância que essas pessoas que normalmente são marginalizadas, que normalmente têm dificuldade de ter acesso às coisas, de que elas possam diminuir a distância para essas pessoas que estão num recorte diferente, para que elas tenham iguais oportunidades de estar desenvolvendo, sabe? Tipo, então, por exemplo, quando você tem um software que ele tem cobertura em vários países, mas daí você tem um país que é mais pobre, que a empresa não dá suporte, como que aquela pessoa vai conseguir desenvolver aquela habilidade específica se a ferramenta que é usada para fazer aquilo não tem suporte lá, sabe? E daí você tem o lance também da criação de técnica de monopólios artificiais, né? Você tem empresas, por exemplo, que saem comprando um monte de software e daí descontinua ele só para ficar o software deles. E daí eles geram um monopólio artificial, né? Que faz com que as pessoas sejam obrigadas a usar a ferramenta deles, senão você não consegue trabalhar na área. O Google faz isso, ele mata tecnologias novas como uma forma de negócio. Ele compra tecnologias novas para matar ela. É bem isso. E tipo assim, o open source, ele é uma coisa que bate de frente com isso, né? Sim, então, sim. tipo, o Blender, quando ele começou a ficar mais popular, ele começou a causar esse desconforto nas empresas. É só você ver o que elas começaram a fazer, tipo, começaram a fazer pesquisa com usuários delas, se as pessoas usavam Blender, começou a ter um marketing um pouco mais agressivo. E, tipo assim, hoje em dia, né, a gente tem... Começou a bater na bunda, né? Começou a bater. Tanto que a gente tem software que é líder de mercado em áreas, começando eu não vou usar a palavra imitar, mas tipo, começou a criar ferramentas baseadas no que o Blender fez primeiro, saca? Então, tipo assim, a gente tem nas mãos, assim, não tô falando do Blender, tô falando do open source, a gente tem um poder de diminuir a desigualdade no sentido de acesso a produção artística, né? Então, eu acredito, por exemplo, que iniciativas que sejam abertas, iniciativas que fomentem a comunidade, tipo a On High School, os grupos em que você tem gente trocando ideia, a própria ideia do bug fixes do Blender, sabe? Que qualquer pessoa pode ir lá e resolver o problema e commitar, e qualquer pessoa pode ir lá e falar assim, tô com esse bug aqui, e esse coletivo faz a ferramenta se desenvolver e ficar melhor. Isso, aos poucos, vai diminuindo a distância entre essas pessoas que se fossem depender de só paradas fechadas, elas não teriam acesso. Tipo, quem que aí tem $5.000 pra comprar um software e ser freelance, saca? Tipo, é um bagulho completamente inviável. Sim. Acho que assim, a pirataria é uma outra discussão que a gente pode ter eventualmente. Eu tenho uma opinião levemente impopular a respeito, mas assim, o software livre ele tá aí pra ser uma alternativa viável. Então, respondendo a pergunta, quando eu comecei a aprender, eu comecei por software livre porque era o que tava de graça. E o meu workflow que eu desenvolvi a partir dele, usando as ferramentas que tinha, elas sempre supriram as necessidades profissionais que eu tive. Então, por exemplo, atualmente, no que eu me proponho a fazer e no que as pessoas me procuram, nunca não tem como fazer, sabe? Se alguém chegar assim, faz uma simulação pra mim, ela precisa ser pesada. Eu iria pro Houdini, mas eu não sou um cara de simulação, entendeu? Então, não é um trabalho que eu pegaria. Então, tipo assim, todas as necessidades profissionais que eu tenho atualmente, esses softwares que eu uso, né, o Blender, o Krita, o GIMP, o PureRef, o Audacity, eles suprem as necessidades que eu tenho. Então eu não vejo motivo de usar um software fechado, sendo de que eu consigo resolver as coisas que eu preciso com os meus softwares abertos, e isso é a resposta profissional, né, por que eu uso, e a resposta de o porquê que eu falo a respeito, de porquê eu faço questão das pessoas conhecerem o Blender, o GIMP, o Krita, é justamente essa parte política, né, que eu quero tentar diminuir essa distância das pessoas para a informação, basicamente. Topíssimo. Sim, isso é bem legal. Eu tava falando com o Gabriel, eu cheguei a falar que outras vezes que minha intenção com a Radcast era fazer uma maneira das pessoas aprenderem o máximo possível nessa 1 hora, de graça, entendeu? O Radcast sempre vai ser de graça, sempre vai ser pra comunidade, e pela comunidade, se alguém quiser aqui um convidado diferente, ou quiser algo que a gente chame alguém, comenta
comenta lá no YouTube, vai lá, fala, Júlio, Gabriel, chama lá fulano, quero... Como já teve aqui, gente pedindo o Dimitri veio, todo mundo gostou, então assim, se Nossa, quiser... ele é muito legal, eu gosto muito isso é dele. muito bacana, vai voltar com certeza. E assim, tem essa coisa de acesso à comunidade. Eu era uma criança, como você, um adolescente, que não tinha acesso a nada, tipo que me virar pra conseguir aprender. E tem essa coisa ainda, pirataria, não só do software, mas pirataria de informação, entendeu? Já tinha na minha época e tem hoje ainda mais ainda, entendeu? Mesmo com o YouTube ainda tem, porque é difícil às vezes achar a informação necessária. Então acho que quanto mais informação a gente puder dar de graça e pra comunidade mesmo, retornar aquilo que a gente tomou da comunidade, eu acho bem bacana isso. Essa roda que gira, né? Concordo. Acho bem maneiro isso, cara. Acho bem maneiro. Você vai me ensinar Krita. Eu quero aprender Krita. Opa. Vem pro lado do Krita, que Krita é só amor. Eu quero ir pro lado do Krita, cara. Krita é muito maneiro. Eris, a gente tá chegando na nossa parte final aqui, e a gente tem um bloco aqui chamado Uma Raid Indica, onde você pode indicar um filme, um livro, um tutorial, qualquer coisa, um curso, qualquer coisa que você queira, que influenciou você ou que influencie, que você esteja ouvindo agora, pra galera aqui. Pode ser qualquer um, pode ser mais de um, não tem problema nenhum. Pode ser de jogo, qualquer coisa. Meu Deus. Não precisa ser relacionado à arte, necessariamente. Não precisa ser relacionado à arte. Essa pergunta dá uma crise existencial. Ih... Louco. Deixa eu ver o que eu posso recomendar. Meu Deus do céu. Uma série Netflix. Misericórdia. Vejamos. Eu recomendo. Meu Deus. Eu recomendo esse livro aqui, que te ajuda a fazer escolhas. Vou recomendar um livro de autoajuda, né? Como escolher as suas melhores recomendações. Tá. Eu sou muito fã de coisas orientais, né? Tipo cinema oriental e animes, né? Esse tipo de coisa, filme de anime, essas coisas. Eu acho que vale a pena dar uma olhada na filmografia do Miyazaki, né? Do cara da Ghibli, porque ele foi responsável por várias coisas muito legais, assim. Quando eu falo na filmografia dele, é a história mesmo, saca? Do estúdio Ghibli, assim. De como ele foi importante pro Japão. E agora falando artisticamente, assim, o tipo de narrativa que o Miyazaki tem, ele é uma narrativa muito baseada em algumas filosofias asiáticas de que a gente não vê isso com a frequência em produtos europeus e americanos. E esse tipo de narrativa, né, mais calma, que tem pausas, inclusive tem um nome para isso, chama Ma, é o nome da filosofia, e ela tem a ver sobre você usar espaços vazios para você construir coisas, né? E foi uma coisa que quando eu descobri, né, e eu vi essas nuances nos filmes de animação do Miyazaki, e eu não sabia por que eu me sentia daquele jeito quando eu assistia, e quando, sei lá, eu ia ver Transformers, ou tipo algum outro filme europeu, alguma coisa assim, eu não tinha isso, né? E daí quando eu fui pesquisar a respeito de como que ele pensava a narrativa, e quando eu fiquei sabendo, né, sobre essa filosofia que é bastante presente em produções japonesas, eu vi que tinha formas diferentes de você contar a história, então me abriu para uma perspectiva de que existem formas de você contar coisas, de que nem sempre elas precisam ser expositivas, sabe? Dá pra você falar sobre a personalidade de um personagem sem você falar, sem você escrever, sem você jogar na cara do espectador. Tem outras formas de fazer, e eu aprendi isso no cinema oriental, né? Então, tipo, sei lá, uma recomendação que eu posso dar é assistir a filmografia do Miyazaki, assistir filmes coreanos, que eles são muito bons também, assistir filmes chineses antigos de Kung Fu, que são baseados em ópera chinesa, que são excelentes também, pra você entender times diferentes de corte, sabe, de narrativa, que é muito interessante também. Para você ver que num lugar que eles são bem próximos, né, Japão, Coreia e China, mas eles têm pequenas nuances diferentes, assim. Então eu recomendo cinema e animações asiáticas, né, tipo coreanas, chinesas e japonesas, que eu acho que é bom pra dar uma variada do que a gente costuma consumir aqui no Ocidente, né? Acho que é isso. Gabriel, faz a pergunta final, cara. Ai, meu Deus, que honra. Que honra. A pergunta, tirei do Júlio essa pergunta. Hoje. O podcast é meu agora.
Agora eu posso participar de contas. Né? Eris, agora a gente vai para nossa pergunta final, que é feita a todos os convidados desse podcast. Qual o sentido da vida, do universo e tudo mais? 42. Sabia, Não mas... vale. Eliminado. Não, deixa eu responder. Pode fazer de novo. Vou responder seriamente agora. Beleza. Rebobinando aqui, ó. Eris, qual o sentido da vida, do universo e tudo mais? Eita. Tá. Eu posso sair e voltar daqui um tempo. Mas respondendo, eu acho que não tem sentido nenhuma dessas coisas. Sei que sou meio niilista, mas eu tenho um motivo pra pensar nisso. Porque eu acho que a vida ela tá no presente. Então o sentido ele é local e ele é imediato, porque ele acontece naquele exato momento. Então, eu acho que tentar achar algum sentido que ele transcenda o presente, sei lá, um sentido futuro ou um sentido passado, é uma forma muito fácil de se frustrar, porque a vida ela não tá nem aí com as perspectivas que a gente tem sobre ela. Então, eu acho que a forma mais segura e talvez mais angustiante de viver a vida é você se apegar ao presente, ao momento, e ver o que acontece, e daí ser surpreendido com coisas boas e ruins, porque elas são igualmente válidas como experiência. E é isso. Tomem água, Hidrate-se. usem máscara. Usem máscara. Se vocês forem sair com alguém, água. peça exame de Covid atualizado. Não saia, né? Nem saia. Não sai, de preferência. Usa o Tá webcam saindo a aí, vacina, gente. Tá saindo a Novi- vacina, gente. Tá saindo a vacina. Espera, usa o webcam. Coisa nova. Dá pra brincar. O Gabriel, a mulher dele vai escutar isso. Olha o Gabriel. Gente, esse foi mais uma Radcast. Tchau, tchau. Isso aí, galera. Brigadão. Valeu. Falou, gente. Valeu.